Olá, você me conhece, meu nome é Carlos Murdock, arquiteto urbanista, carioca e, acima de tudo, escola carioca. Hoje nós estamos iniciando uma série de conversas aqui com os grandes craques que pensam muito fora da caixa, que lidam com arquitetura e design, não apenas e não tão somente. Eu vou receber hoje aqui e conversar com um grande amigo, Fernando Cotello, que é uma das pessoas mais surpreendentes que eu conheci nos últimos anos. Pra vocês terem uma ideia, o Fernando ele é economista, ele tem diploma em Direito, doutorado e não sei quantos pós-doc. Fernando, muito bem-vindo a essa conversa aqui. Eu queria que você falasse um pouco de você. Que formação toda é essa? O que é isso? Você é TDAH Não, não, completamente? não. É Isso isso aí foi mesmo? o seguinte: Ah, família, pai engenheiro civil. Para a época dele, bom era ser médico, engenheiro ou advogado. E aí, como eu tinha uma predileção maior por física, fui fazer engenharia. Aí chegou no terceiro ano, eu arrumei um estágio na Alemanha, fui lá, trabalhei, era um estágio na Siemens, uma empresa que fazia, na época, chip para telefonia pública celular. Aí fui lá, tinha que programar, a gente simulava o mas chip. era engenharia civil, Era engenharia de software? Ah, engenharia tá. eletrônica, na Unicamp. E aí, quando eu voltei para o Brasil, tinha acabado o estágio, eu falei, quer saber? Eu quero entender mais uma coisa mais ampla do mundo, e aí eu saí da engenharia, larguei no terceiro ano, na metade do terceiro ano. E aí, como eu queria ir para as humanidades, e bom era ser médico, advogado ou engenheiro, eu resolvi ser advogado. Aí fui lá fazer a faculdade de Direito, mas no meio do caminho eu tinha que passar no fim do ano na faculdade de Direito, apareceu a Fundação Getúlio Vargas, que tinha um programa de administração pública totalmente bancado pelo governo do estado de São Paulo na época. E aí meu pai falou, pô, faz esse vestibular aí, você agarra alguma coisa aí no meio do Ah. caminho. Aí eu fiz e acabei gostando mais da faculdade de administração pública do que da faculdade de Direito. Tá, mas e de onde vem essa coisa de programar e a sua relação com a economia? Não, programar foi lá na época da engenharia, que a gente Ah, já tinha contato com o computador, né? Desde 1990. Antes disso eu já tinha aqueles computadorzinhos de domésticos, TK-85. TK-85, essas É. coisas. Mas a economia foi o seguinte: o professor Bresser Pereira e o professor Zé Márcio, na FGV, principalmente Zé Márcio, chegou e falou para mim, isso era em julho, aí, pô, tem a prova da Ampec em setembro, vai lá, faz, Fernando. Eu falei, pô, mas não estudei. Aí ele falou, não, faz do mesmo jeito. Aí eu fiz, fui super bem em estatística, fui bem em economia brasileira, fui bem em matemática, não fui mal em macroeconomia, fui mal em micro. Eu sei que eu tirei uma nota que a PUC de São Paulo, que era marxista, mas tinha acabado de entrar no Ampec, então tinha as matérias do mainstream, me chamou, eu fiz o mestrado na PUC, tinha um monte de professor na FGV na época, eu acabei fazendo doutorado na FGV por influência dos professores. Aí, o Ciro Biderman, que estudava economia urbana, eu tive um contato. O Ciro Biderman depois foi secretário de transportes do governo do Fernando Haddad. E ele me chamou para estudar, para fazer uma consultoria com ele lá sobre um projeto do BID que injetava dinheiro no centro da cidade de São Paulo. A gente tinha que meio que prever como aquele investimento Manifestar. manifestar, ia irradiar para os outros pontos da cidade. Enfim, esse aí tem um artigo que foi escrito sobre isso aí. Aí eu comecei a gostar da história da economia urbana. Tinha bastante influência de arquitetos que conviviam lá com meu pai é engenheiro civil e tudo. E de alguma maneira aquilo me aproximava do meu pai, porque eu comecei a entender mais ou menos como a cabeça dele de incorporador funcionava. Seu pai era incorporador. Ele, Então, che- essa ele relação com imóveis e com território urbano, isso é uma coisa que já está de família. sim, 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 é uma Vamos coisa com dizer que você já respirava. sim, é Ah. uma coisa com a qual eu sempre convivi em casa. Na realidade, você tem um caldeirão de formação. Mas o que me chama a atenção, principalmente, são seus insights sobre a questão de análise econômica que você faz. E que aí você acaba usando uma ferramenta de direito, usa seu pensamento, vamos dizer assim, algorítmico, né? Sobre como encarar um problema e como decompô-lo, e você ainda usa programação para extrair dados, consegue tirar informações absolutamente fora da caixa. Recentemente você tem trabalhado muito com a questão do reajuste de terras. Você podia explicar rapidamente, para quem não entende nada, que somos nós, um pouquinho como funciona isso? Ó, reajuste de terras é uma forma de você juntar terrenos, acumular terrenos dentro de um perímetro urbano que você define. A malha urbana é uma malha antiga, então tem ruas, tem tipicamente aquela quadra que para todo mundo ter acesso à rua, então tem aquele terreno fininho
que tem Servidão. 5 metros de... Servidão. Não, um Não, terreno assim, fininho um colado terreno do lado do fininho, outro, entendi. assim, com 50 metros de Sei. fundo e 5 de testada. Aham. Então, esse tipo de malha urbana antiga não serve mais para fazer os projetos contemporâneos, que a gente tem que ter uma qualidade diferente daquilo que era Sim, 100 anos espaços atrás. urbanos, espaços públicos, é isso que Sim, aí que toda eles vez que o pensam. cara Aham. quer fazer um prédio diferente, um prédio mais de acordo com os padrões contemporâneos, ele tem que reunir 4, 5, 6 terrenos daquele lá para conseguir fazer um prédio. E sempre existe a possibilidade de um dos donos, geralmente aquele que está melhor de grana, o cara que está pior de grana vende rápido. O cara que está melhor de grana segura e espera vir uma oferta melhor, porque ele está com... Na verdade, isso é uma relação de mercado. Sim, Simplesmente uma relação de mercado. mercado. O cara banca uma posição, ele segura a venda, só para a gente tornar isso mais palatável. Então, deixa eu imaginar um território ali perto da Praça 11, ali ao lado do Sambódromo, né? Sim. Por exemplo, que a gente tem uma opção de vilas antigas e terrenos, e na verdade é uma colcha de retalhos de proprietários. Sim. Tá? E esses proprietários, eles têm interesses diversos, não é isso? Sim, no caso ali eu acho que tem patrimônio tombado, então Sim. não sei se seria um bom exemplo. Vamos pensar ali no entorno da Estação Bangu. No entorno da Estação Bangu existem prédios. O meu entendimento é que aquilo é um lugar que seria adensável e seria desejável que fosse adensável porque está na proximidade de uma linha de transporte de massa que é o trem. Sim. O trem está sucateado, então seria uma boa oportunidade também de melhorar a qualidade do dessucatear o trem, se a gente quiser assim. Então, qual é a alternativa? O governo pode chegar e falar, ó, por alguns motivos lá que eu não me lembro na legislação, mas o governo pode desapropriar. Só que para desapropriar ele tem que ter grana para desapropriar. Sim. Ou com o reajuste de terras a gente pode reunir esses terrenos, fazer um perímetro, reunir os terrenos e propor um negócio imobiliário. Aí o projeto a qualidade do projeto vai depender da qualidade dos profissionais, arquitetos e urbanistas que vão trabalhar nesse projeto. Tendo um projeto de qualidade, mas que precisa da reunião de uma série de terrenos, de lotes que estão por ali, o reajuste de terras permite que, se uma parte significativa dos donos ou da proporção de terrenos que estiverem nesse perímetro for maior do que, digamos, 50%, acho que na lei do plano diretor do Rio de Janeiro está 50%, mas a gente tem que ver isso aí, os outros passam a ser obrigados a entrar no terreno sob a ameaça de desapropriação. Então, o governo não precisa desapropriar, basta ele ameaçar desapropriar que o cara já vai ter um incentivo para entrar no negócio. E por que ele vai ter um incentivo para entrar no negócio? Porque o negócio é de qualidade e vai aumentar o valor da terra dele. Vem cá, isso é uma política pública? Isso é uma operação? É uma política pública. É uma política pública. Política pública. Então, é uma oportunidade, é uma ferramenta que a gente tem que, na verdade, vai juntar urbanismo, vai juntar uma questão econômica de avaliação, vai juntar ferramentas jurídicas que estão contidas, boa parte delas, no Estatuto da Cidade. O próprio plano diretor do Rio de Janeiro de 2023, 2024 ele já contempla. Então, nós temos a oportunidade de melhorar a cidade através dessa operação. E por que a gente nunca ouviu falar disso antes? Porque, olha, eu não sei por que a gente não ouviu falar disso, porque isso está na literatura desde a década de... Quer dizer, o Japão e a Alemanha, Israel, alguns países... o Japão tem uma tradição enorme disso aí. Agora, o Japão a guerra destruiu muito ali, então parece que eles tiveram a necessidade eles aproveitaram a necessidade que as construções estavam derrubadas e reorganizaram a estrutura fundiária deles ali, a estrutura fundiária urbana deles. A Alemanha tem uma tradição muito grande de intervenção estatal no domínio da terra. Israel teve uma série de problemas ali com a questão demográfica, porque vieram ondas de imigrantes e cada vez que vinha uma onda de 1 milhão de imigrantes daqueles, tinha que resolver o problema habitacional de todo mundo, então eles agilizaram esse tipo de... É uma flexibilização urbanística, né? É uma flexibilização urbanística. É um instrumento, aquilo que vocês gostam de chamar de acupuntura urbana, Sim. que é uma intervenção pontual, mas que ela irradia para a cidade inteira, é um instrumento excelente para esse tipo de intervenção urbana. E você vê no Rio de Janeiro a oportunidade disso para se efetuar onde? Você acabou de citar Bangu. Então, na realidade, você identifica algumas centralidades que a gente pode começar a fazer essa instalação, essa acupuntura e daí irradiar. Como é que é a sua visão? Eu entendo que isso é indicado para qualquer área que esteja sob influência de uma estação
de transporte de massa, ou mesmo no BRT, que não é tem uma capacidade tão grande, porque existe um negócio chamado efeito túnel. Quando a linha de transporte tem duas estações e ela passa rapidamente pelas duas, as pessoas vão tentar se aglomerar no entorno das estações. E aí é como se fossem duas bocas de túnel. No meio não tem ninguém, nas estações tem as aglomerações no entorno. Uma vez que você faz a intervenção ali, essa intervenção passa a contar com um ponto focal de fluxo de passageiros. Sim. Se você puder, então, fazer um projeto em que você adensa aquilo com uma qualidade, as pessoas vão ter vontade de morar ali, a demanda vai subir. E a demanda subindo, você consegue adensar. É um problema de demanda que a gente tem ali. Os coeficientes que são previstos aí na lei de zoneamento estão subaproveitados. E agora, me diz uma coisa, como é que digamos que eu seja um arquiteto, um engenheiro civil, até um administrador, e eu quero começar a entender esse tipo de operação, porque, na verdade, você junta uma opção de disciplinas, e a nossa formação, eu conheço bem o currículo dos cursos de arquitetura, e conheço bastante bem também os de engenharia civil, alguma coisa os de administração, em lugar nenhum a gente estuda isso. Como é que a gente faz? Por onde a gente começa? Olha, a gente precisa do seguinte, precisa de algum instrumental de microeconomia, para tentar entender justamente o mainstream da teoria econômica, a corrente predominante, né? Vai sempre tentar analisar um problema a partir de um esquema de oferta e demanda. A gente vai analisar a demanda, o que é o desejo das pessoas, o que as pessoas querem, e vai analisar o lado da oferta, que é o lado da produção. Como que você tecnicamente vai juntar esses recursos, terra, no caso urbano, vai ter que ter terra, porque as coisas são... O próprio espaço é o suporte da habitação, da produção de bens, de serviços, etc. Não, perfeitamente. Mas uma coisa que eu acho que a principal dificuldade é a gente compreender como a gente conecta os atores e compreende a necessidade desses atores. E não adianta também a gente promulgar uma lei ou um decreto e dizer a partir de agora vai ser assim. A gente entende, se a gente olha para trás na história da civilização, a gente entende que os movimentos que acontecem não são exatamente dessa maneira. Não adianta a gente empurrar. É como, mal comparando, quando a gente faz um parque, se eu crio um caminho que não é o caminho lógico das pessoas, não é o caminho natural, daqui a pouco a gente vai ter umas faixas da pessoa tirando uma reta pela grama e aquele desenho, aquela utopia ou aquele conceito de cidade que muitas vezes sai da cabeça de um arquiteto, e talvez eu acho que essa seja o maior problema dos projetistas, é querer impor um mundo que mora somente na cabeça das pessoas. Então, esse tipo de ação sua e de diagnóstico e de estudo, eu acho que ele vai muito em relação, no mesmo sentido da tendência de mercado. Não é nem mercado, não estou querendo falar mercado como uma coisa complicada, mas o fato é que o mercado ele existe, desde a feira até o altíssimo grau, até a questão imobiliária e outras coisas mais. Tá? Mas eu acho que é muito complicado uma pessoa normal, digamos, um estudante de arquitetura recém-formado, seus 24, 26, 27 anos, às vezes ele ter essa compreensão. Por isso é que você, inclusive, vai dar esse curso de Fundamentos Econômicos da Urbanização, justamente para a escola carioca. Né? Me fala um pouco desse curso aí. A ideia é fazer o aluno conseguir juntar uma série de peças aí que a gente tem, instrumentos de análise, para ele conseguir prever ou pelo menos analisar o passado e talvez conseguir fazer alguma previsão de como a instituição induz certos comportamentos ou outros comportamentos que vão gerar aquilo que a gente quer que aconteça ou aquilo que a gente não quer que aconteça. Então, a microeconomia vai estudar como os desejos das pessoas e a produção de bens num sistema monetário vão conseguir se coordenar. Se aquilo que as pessoas desejam vai ser produzido. Enfim, eu quero um estilo de habitação para uma classe social que tenha renda de tal a tal. Isso aí vai aparecer no lugar onde a gente quer ou vai aparecer no lugar onde a gente não quer? Isso vai depender da institucionalidade em que a política pública vai se apoiar. Então, se a institucionalidade for uma institucionalidade ruim, a gente vai gerar um equilíbrio que vai ser um equilíbrio ruim. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é um programa puramente financeiro, é um programa que joga dinheiro no mercado. O que o construtor faz? O construtor é o lado da oferta. Ele vai, na composição de custos dele, além do lucro dele, lá que é uma fatia daquilo que ele vai receber da receita, ele vai ter o custo de produção e ele vai ter o preço da terra, que tem que estar incluído ali.
O custo da produção, vamos dizer que seja o mesmo, vamos dizer que seja Uma- o mesmo em uma- qualquer lugar da Uma cidade. variação muito O básica. lucro também, porque todo mundo está competindo pelo mesmo lucro, o lucro vai ter uma hora E que o onde é que ele lucro... vai ganhar? Ele vai ganhar os 15% de lucro dele lá que todo mundo ganha. Mas onde é que ele vai tentar economizar para ganhar esses 15%? Ele vai tentar economizar na oferta da terra. Por quê? Porque o dono da terra é passivo nessa história. As pessoas que vão procurar a terra dele são os caras que vão dar os lances. Então, ele vai tentar. Todo mundo está com a mesma planilha de custos. Você não acha que o empresário A e o empresário B um sabe mais ou menos o que o outro sabe. Então as planilhas não vão ser muito diferentes. Então, se o empresário B, se eu pego um terreno no Leblon, Leblon na frente da praia, é raríssimo aquele espaço ali. Então ele consegue cobrar pela construção, independentemente de ser de luxo ou não, o material, vamos dizer que seja o mesmo preço da construção que ele vai fazer do conjunto habitacional. O terreno no Leblon vale 80% da receita que ele vai conseguir. 15% e a construção fica espremidinha ali. Lá em Santa Cruz, eu mesmo participei de uma negociação, o terreno sai por 5%. 5%. 5%. Então, se o Minha Casa Minha Vida, vamos dizer, financiamento da Caixa seja 100 mil reais, 15 mil vai para o lucro do construtor, vamos dizer, imposto e produção aí chega lá, 15 mais, tem que chegar a 95 essa conta, 15 mais 75, é isso? Tá bom. Tá bom. Então, chegou no 5%, é o negócio que ele vai fazer. O vizinho dele também tá falando a mesma coisa. No Leblon vai ficar lá os 15% lá apertadinho entre os 20 que sobraram do terreno, porque todo mundo tá pagando 80% para aquilo, porque aquilo é muito raro. Agora, onde é que você encontra terreno a 5%? Terrenos vão acontecer o seguinte, vai ser na periferia, porque esses terrenos na periferia são mais baratos, e vão ser glebas grandes, porque na gleba grande, o cara faz um conjunto grande e consegue economizar numa margem da produção ali, ele consegue mais uma margenzinha, porque ele vai fazer um monte de prédio igual, sem se preocupar com iluminação, sem nada disso, sombra, vento, vai fazer aquele caixotinho, e vai fazer um atrás do outro e vai economizar nessa... Então, na realidade, Minha Casa Minha Vida, meio que desde o início, estava fadado a que isso acontecesse, porque as pessoas, os empreendedores, naturalmente, eles vão buscar maximizar o lucro ou então uma certa folga para respirar. Então, isso de cara, o Minha Casa Minha Vida já, através desse tipo de operação, ele já promove, de certa maneira, a colocação das pessoas bem longe dos centros urbanos, justamente pelo valor da terra, é isso? Sim, justamente, porque não é um programa vinculado a nenhum plano urbanístico. A institucionalidade diz só o seguinte, ó, a Caixa vai ganhar um fundo de tanto e vai distribuir esse fundo de tal ou tal maneira, mas não vincula aquilo, ó, aquilo tem que ser colocado numa área central para aumentar Eu acho essa é uma crítica muito importante que a gente tem que fazer ao programa, porque eu lembro que eu já fui chamado para... Tive até a oportunidade de dar aula para praticamente todos os secretários de urbanismo do estado do Rio de Janeiro. Foi um curso promovido até pelo Ministério das Cidades, foi na UFRJ, e que era justamente por causa da preocupação, que eles estavam muito chateados, porque as pessoas estavam indo morar em locais que não eram abastecidos, em locais que não eram alimentados por transporte público, que não chegavam. Aquilo é horrível em todas as escalas. E Perceba, que não na funcionava, né? Era isso. Aquilo é horrível em todas as escalas. Na escala urbana da metrópole, aquilo está na periferia, ou seja, você tem que botar uma linha de transporte para um lugar que ela nunca chegou, você está carregando o sistema de transporte. Na escala do bairro, aquilo é um conjuntão que segmenta o bairro. E na escala do bloco, aquilo não podia nem fazer uso misto, ou seja, você tem que sair do teu conjunto lá longe para conseguir uma padaria. O que vai acontecendo? Lá pelas tantas, alguém toma um pedacinho do estacionamento, o cara lá do primeiro andar faz uma oficina mecânica, faz uma padaria, uma birosca, e aquilo vai se transformando numa coisa completamente desorganizada. Numa cidade. Agora eu quero saber uma coisa. Com esse curso, né, que é Fundamentos Econômicos da Urbanização, né, a gente imagina que isso seja uma introdução, na realidade, porque esse assunto, inclusive, pode resvalar e explicar determinados mecanismos, inclusive sociais e raciais, né, claro, que a gente tem nesse compartilhamento. O que um indivíduo que vai estudar com você, eu acho que vai ter a honra de estudar com você, né, aprender essas coisas, o que ele nesse curso ele vai conseguir levar para casa e aplicar na vida dele? Eu espero que você imagina? Eu espero que ele seja capaz de levar para casa o seguinte: instrumentos, ferramentas de análise que permitam que ele seja crítico, por exemplo, quando aparecer um programa
uma nova edição do Minha Casa Minha Vida, ele vai falar, pô, você está fazendo a mesma coisa que você fez no passado. O Fernando já me explicou explica que... com argumentos por que isso aí tem problemas. Né? Você vai explicar com argumentos. Você não vai dizer só, porque isso aqui eu não gosto. Ou porque os empresários da construção civil vão ganhar muito. Não, na verdade, os empresários da construção civil ganharam aquela mesma margem, é uma margem pequenininha, viu? Não é uma margem grande, porque a competição é muito grande. Sim. Então, você vai ser capaz de analisar esse problema com uma argumentação de qualidade. Você vai, quando falarem para você, por exemplo... Esse é um tema mais controverso, depois a gente edita. Quando falarem de racismo ambiental, por exemplo, você vai entender que o racismo ambiental, na forma como esse conceito esse conceito, na verdade, é muito vago. É um conceito que é difícil você colher evidência empírica sobre esse conceito, justamente porque o conceito é vago. E sendo vago e não tendo evidência empírica, torna-se um conceito irrelevante do ponto de vista... ou pouco relevante do ponto de vista da política pública. A política pública tem que ser pragmática. Você tem que dizer, quero fazer isso, para isso eu vou usar tal instituição, para isso eu vou pensar que as pessoas têm um comportamento econômico e vou tentar direcionar as pessoas para fazer aquilo que eu quero e não fazer alguma coisa contraproducente. Esse conceito, para mim, então, é um conceito que não serve muito, mas... Tem uma série de literatura, tem uma literatura extensíssima sobre segregação. Uma parte dela vai ser dada no curso e a pessoa vai ser capaz de entender segregação de uma forma mais apropriada e mais rigorosa. E podendo, eu acho que debater e construir. Agora, eu tenho uma pergunta meio que final para você. Porque eu fiz o salto de arquitetura sustentável para urbanismo sustentável e acabei indo estudar cidades, como talvez o principal tema que eu entendo hoje. E, em algum momento da minha vida, eu meio que desenvolvi uma metodologia muito básica para você intuir o futuro da cidade. Isso estava atrelado aos investimentos que a cidade ia receber. Ou seja, a cidade que recebe investimento, que abre uma fábrica ou que abre determinado tipo de negócio, ela recebe um influxo de população, que, por sua vez, vai escolher onde vai ter que habitar, vai ter que consumir, e de acordo com a análise desses personagens e do perfil de cada um e do território, você consegue intuir para onde a cidade vai se alastrar. E isso pode dar ferramentas. Eu acho que o seu curso é exatamente isso. Vai me dar as ferramentas de como manobrar esse futuro. Sim, a gente pode... É mais ou menos como eu já ouvi de outros urbanistas falando, o Estatuto da Cidade te dá instrumentos para você, como se fosse uma marionete, você ir levando a cidade daquela forma que você quer e você vai mexendo nos instrumentos ali. Mas o problema é que você mexendo no instrumento da forma errada, a marionete vai dar a volta e vai sair para o outro lado. Esse curso tenta te preparar para você mexer no instrumento da forma certa. Então, na realidade, quem pode fazer? Arquiteto, advogado, pessoal do direito urbanístico, engenheiro, sociólogo, a turma das ciências humanas em geral, né? E tem que ter um conhecimento de matemática, economia. Zero, prometo. Promessa é dívida. Prometo. Olha, você é seu aluno. Vou fazer tudo com um diagrama, vou desenhar tudinho, vai entender a matemática toda a partir de formas intuitivas. Você tem uma aula brilhante que está disponível no YouTube para quem quiser ver, que ele fala sobre a evolução da cidade com funk do lado. É muito engraçado aquele vídeo, muito interessante, aliás, que é a primeira vez que eu via uma conexão dessa ilustrada e tão explícita. Né? Depois então, você bota o link aqui embaixo. Vou botar o link aí embaixo e na realidade, com frequência aproximadamente vão ser 2 meses, se não me salvo engano. O curso vai começar a partir de março. Vamos deixar as inscrições aqui em algum lugar aqui em cima, aqui do lado, aqui embaixo, no link na bio, não sei como é que isso vai ser, que esse curso, na realidade, é um navio para a maior parte de nós, para o desconhecido. Mas as possibilidades, Fernando, elas são imensas. Eu acho. Porque... Estou trabalhando nesse curso há alguns anos. São imensas. E, na realidade, a gente tem que desrepresar. Porque conhecimento não é para ficar guardado, né? Guardado em casa. Isso, é para todo mundo. As 7 chaves. E aí eu vou falar uma coisa pessoal. Todas as vezes que eu saio com o Fernando, seja para tomar um café ou falar de coisa séria, eu trago alguma coisa nova para minha casa. Né? Algum bug, ele entra na minha cabeça, no cérebro, e promove uma série de perguntas. Então, na verdade, eu fico sugando, né? Fico sugando. Fico pegando as coisas aí. E é muita honra você ser um professor da Escola Carioca a partir de agora. E eu queria te agradecer demais
a sua Que presença isso, aqui. eu que E, na agradeço. realidade, eu acho que a gente vai voltar, porque tem tanto assunto para a gente debater sobre esse viés econômico, e não só econômico, mas de direito, das ferramentas, e sem contar com o conhecimento de dados que você consegue extrair, porque nada do que você fala vem sem um gráfico, vem sem uma estatística, vem sem um argumento embasado. Né? E, ao contrário da maioria dos pesquisadores, que boa parte dos pesquisadores que a gente vê por aí, que é quase que um acho que é assim, né? Você diz, você mostra, você fala, e ainda você faz isso com muito bom humor. Então, parabéns, Fernando, e obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Murdock, pela oportunidade. É isso. É isso, gente. Um Acho que foi abraço. bom, né?